Boas, pessoal! Depois de uma conferência da AMD espetacular e cheia de informações e novos anúncios, tivemos aqui a conferência da Nvidia. E apesar de eu ter grandes expectativas, com o anúncio que já era sabido das RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti, eu não posso deixar de sair super desiludido desta apresentação da Nvidia. A Nvidia basicamente anunciou duas placas gráficas e reforçou as suas tecnologias de Nvidia Reflex, Ray Tracing e DLSS. Inclusivamente, eles fizeram parecer que tinham sido os criadores de Ray Tracing e, apesar de não terem sido os criadores, foram um dos grandes impulsionadores desta tecnologia e aí nós temos que estar gratos à Nvidia. A Nvidia falou da Nvidia Reflex e das vantagens que traz para jogos competitivos. Eu aproveito também para fazer aqui referência a um monitor que eu estou a testar, o Asus ROG Swift PG259QNR, que é um monitor Full HD 360 Hz. É o monitor mais rápido do mundo e eu estou aqui a testá-lo conjuntamente com o rato Asus ROG Chakram Core. Também suporta a tecnologia Nvidia Reflex e eu estou aqui a fazer umas experiências para depois lançar um vídeo com uma review tanto do Asus ROG Chakram Core e o monitor Asus ROG Swift PG259QNR. Estejam atentos no futuro. Mostrou também aqui o Doom Eternal com Ray Tracing, que está espetacular e como é um jogo que já tem muita performance e corre muito bem por si, o Ray Tracing, apesar de ir ter um grande impacto na performance, principalmente aqui nas placas Nvidia com o DLSS, vai correr muito bem. E vamos aqui passar aos grandes anúncios. A RTX 3080 Ti é uma placa que vai estar muito próxima a nível de desempenho da RTX 3090 e vai ter só menos 256 CUDA-cores. Vamos ter aqui 10.240 CUDA-cores, com uma velocidade de boost um pouco mais baixa que na RTX 3090 e até que na RTX 3080, de 1665 MHz. Vai trazer 12 GB de RAM com uma velocidade de 19 GB por segundo, num bus de 384 bits, o que vai dar 912 gigabits por segundo de largura de banda. Isto com um TGP de 350 watts, está anunciada para amanhã, dia 3 de junho, e vai-nos trazer aqui um preço de $1.199. E aqui este preço eu acho que é um pouco exagerado. Esta placa no fundo vai ter um desempenho muito próximo da RX 6900 XT, principalmente estes novos modelos que estão a sair com o chipset RX 6900 XTH, e vai custar mais $200, isto em preço recomendado. Sabemos que neste momento os preços estão muito altos por causa do mining, e neste momento este preço recomendado acaba por não significar muito, mas no futuro, quando o mercado estabilizar, o que é certo é que vamos ter aqui uma placa que tem praticamente o mesmo desempenho e vai nos custar $200 acima. E principalmente por este fator, eu acho que esta placa não é recomendada, apesar de, em relação à RTX 3090, ser uma grande descida de preço. Depois temos também aqui a RTX 3070 Ti, que é uma placa que a nível de CUDA-cores vai ter só 256 CUDA-cores a mais do que a RTX 3070, enquanto a RTX 3080 estava muito próxima da 3090 e era um bom ganho. Esta aqui é praticamente o mesmo desempenho que a 3070. Vamos ter aqui 6144 CUDA-cores a funcionar a 1770 MHz, com 8 GB de RAM GDDR6, a uma velocidade de 19 GB por segundo, num bus de 256 bits, e vamos ter aqui 608 GB de largura de banda, num TGP de 290 watts. Esta placa gráfica tem data de lançamento para 10 de junho, a um preço de $599. No caso aqui da RTX 3070 Ti, o preço não é tanto o problema, acho que até é um preço indicado. O maior problema desta placa gráfica são mesmo os 8 GB de RAM. Era preferível aqui a Nvidia ter mais memória RAM, poderia ter aqui 16 e em vez de utilizar memória GDDR6X, utilizava memória GDDR6. E poderia subir a velocidade para os 16 GB por segundo conforme a AMD tem. Tínhamos aqui uma diferença de largura de banda muito pequena e tínhamos muito mais memória. Esta placa gráfica, para mim, também não será uma placa gráfica para o futuro. Já há alguns jogos que a 4K com Ray Tracing ultrapassam aqui os 8 GB de RAM e o que fazem que, por exemplo, uma RTX 3070
3070, quando esta quantidade de memória é ultrapassada, tem uma queda de performance brutal. E aqui, por exemplo, no Resident Evil Village, quando esta quantidade de memória é ultrapassada, a performance da RTX 3070 cai para baixo da performance da RTX 3060, que é uma coisa brutal. E à medida que vão saindo novos jogos e novos jogos mais exigentes, os requisitos de memória RAM vão ser cada vez maiores, e quem pensa que está aqui a comprar uma placa que lhes vai permitir correr alguns jogos a 4K, no futuro isto não vai ser possível, porque se o limite de 8 GB de RAM for ultrapassado, a performance cai a pique e acabamos por ter aqui uma placa gráfica com um desempenho medíocre e nada indicada para o futuro. Aqui, resumindo esta conferência da Nvidia, para mim foi uma grande desilusão, primeiramente pelo preço da RTX 3080 Ti, que é uma placa que vai ter muito boa performance, mas poderia custar abaixo dos $1000. A RTX 3080 normal, quando foi lançada, custava por volta de 700. Se esta placa custasse uns 850, seria uma grande compra pelo desempenho que nos traz, mas a 1199€, e nós já sabemos que depois aqui em Portugal e com modelos das marcas este valor ainda vai ser mais alto, é uma aposta falhada da Nvidia. E a RTX 3070 Ti, com os 8 GB de RAM, eu até acho que o preço não é muito desajustado. Dos $599 é um preço até aceitável para o desempenho que esta placa possa ter, mas assim que este limite de 8 GB for ultrapassado, e isto vai acontecer porque as consolas têm muito mais memória, os jogos são desenvolvidos a pensar nas consolas e vamos ter aqui um problema gravíssimo. É uma pena, eu estava com grande esperança aqui para estes novos lançamentos da Nvidia, mas saí desta conferência muito desiludido. Pessoal, já sabem como é, se tiverem alguma dúvida, precisarem de algum esclarecimento ou não concordarem com o que eu aqui disse, digam aí nos comentários que eu vou estar sempre disponível para responder, e gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve.